Olá a todos, meu nome é Renata, eu sou arquiteta urbanista, doutora em História da Arquitetura e do Urbanismo pela FAUSP, e hoje eu vou falar um pouco sobre grandes projetos urbanos europeus, dando algumas referências projetuais que mostram a aplicação de discursos contemporâneos de desenho urbano sustentável na prática. Para isso, eu selecionei dois projetos, Öster, em Copenhague, e o Parque Olímpico de Londres, que vem sendo transformado em vários bairros após as Olimpíadas de 2012. Vamos começar então por Öster. E aí, minha apresentação ela vai se dividir em 4 partes. Um breve histórico geral, depois a gente vai falar um pouco sobre o Masterplan, a implementação desse projeto, e aí principalmente nos últimos 4 anos, que foram os anos em que eu tive contato realmente com esse grande projeto urbano, pessoalmente, né, eu morei em Copenhague em 2016 e voltei a visitar esse projeto em 2019. Então, tem algumas fotos que mostram realmente essa transformação desse espaço. E, por fim, as revisões e masterplans recentes que vêm transformando também áreas antes desocupadas, né, desse grande distrito, desse grande bairro, e aí como que isso também está fomentando uma nova escala, né, de empreendimento dentro de Öster. E aí, então, para a gente entender, né, melhor esse contexto em que Öster se insere desse grande projeto, é importante a gente ver um mapa geral, né, da sua localização em relação a Copenhague e, inclusive, da relação entre Copenhague, né, a capital da Dinamarca, em relação à proximidade com a Suécia. E aí a gente vê ali ao lado direito a cidade de Malmö, né, que é essa primeira cidade da Suécia que que poderia ser conectada com a Dinamarca por meio desse canal de Öresund. E aí Öster se insere nesse contexto justamente de se tentar criar essa ligação, né? É uma discussão que começa nos anos, uma discussão antiga, mas que toma realmente corpo nos anos 80 e 90. E, além disso, é importante dizer que Öster está localizado numa área que, até então, havia sido predominantemente deixada como uma área de preservação ambiental. É uma área ali que foi aterrada durante a Segunda Guerra, e toda essa área verde que a gente vê ali na península aqui de Ama, né, é uma área de preservação ambiental, e a área especial em Öster ali foi utilizada para fins militares até ser entregue ao Ministério do Meio Ambiente em 1984. O crescimento de Copenhague, ele havia sido direcionado por meio do Fingerplan, de 1947. Então, todas essas áreas que a gente vê ali a oeste, né, do centro de Copenhague, ali Copenhagen-K, né, ali é o centro, todas essas áreas elas foram sendo desenvolvidas ao longo do século XX por conta desse plano de espraiamento, dispersão, por meio também de uma conjunção com trens, né, mas eram áreas predominantemente rurais, áreas em que era possível construir casas maiores, então as famílias mais abastadas do centro acabam migrando, né, para essas regiões um pouco mais afastadas. Isso, nos anos 70, acaba levando Copenhague, esse processo de migração, juntamente a um processo de desindustrialização na cidade, acaba levando a um grave declínio, né, econômico e também social, do centro, principalmente. Então, era um cenário bastante desolador. E nos anos 80, no final dos anos 80, o primeiro-ministro, ele convida, né, um grupo a debater, né, os novos caminhos para Copenhague, o que poderia ser feito para melhorar essa situação. E surge então um relatório chamado O que Queremos da nossa capital. E a partir desse relatório, né, são enfatizadas é enfatizada a necessidade de criação de infraestrutura, como, né, trens, vias, né, enfim. Mas 2 anos depois,
são apresentadas ao parlamento a lei para a construção da ponte no canal Öresund e a lei para a criação do bairro de Öster. E essas duas leis, elas são extremamente importantes para consolidar a ideia de um cenário forte dos países escandinavos, no contexto global, né, inclusive, e atrair investimentos. E Ystad sendo, então, esse bairro que vai atrair essas grandes empresas, corporações e arquitetura também. Então, em 92 é aprovada a lei de Ystad, que acaba cedendo 310 hectares do município de Copenhague e do governo federal à Companhia de Desenvolvimento de Ystad, que é fundada em 93 como uma joint venture entre esses dois entes. Cabe lembrar que desde 2007 essa companhia ela foi substituída pela Copenhagen City and Port Development, né, a BUHAN. E o desenvolvimento em Ystad, ele era pautado principalmente pela criação de uma linha de metrô para a cidade, né? Ou seja, aquele investimento em infraestrutura ressaltado lá em 89, né, vinha então a ser concretizado por meio também de Ystad. E essa metrô, então, seria a City Line, que ligaria aquela península de Ama, que até então era principalmente dominada por um tráfego de ônibus, né, e automóveis, mas ligaria, então, ao centro e ao aeroporto e à Suécia por meio do Öresund Link, né, por meio da ponte de Öresund. Em 94, é feito, então, um concurso de um master plan para a área, onde são, então, definidos 4 distritos, baseados, inclusive, na localização dessas estações de metrô. Ystad Nord, Ystad Common, Ystad City e Ystad Sud. Esses 4 distritos, eles correspondem também a um faseamento desse desenvolvimento em Ystad, sendo que o primeiro distrito a ser desenvolvido é Ystad Nord, né, na parte norte, e o segundo, Ystad City, que é onde se situam empresas muito grandes, como a Ramboll, a Novo Nordisk, entre outras. A parte de Ystad Common seria a última a ser desenvolvida, por estar numa área de grande predominância de preservação ambiental. Já Ystad Sud começou a ser desenvolvida já nos anos 2000 e final dos anos 2000, 2010, né? Mas principalmente nos últimos 4 anos ela vem sendo remodelada por conta de novos master plans, como a gente vai ver. Aqui, como diz, então, né, a Companhia de Desenvolvimento de Ystad, na sua descrição para o master plan, né, para o concurso, então, Ystad seria um bairro desenvolvido ao longo dos anos, imaginem 30 anos. E o master plan deveria, então, por conta disso, garantir uma certa liberdade no desenvolvimento individual de cada lote, mas ainda assim mantendo uma coerência, né, e uma identidade geral para a área. Acho que a última frase aqui, ela é primordial para a gente entender esse caráter de Ystad. A arquitetura deve ser moderna e preferencialmente experimental. Então, Ystad é realmente um cartão postal para essa nova era, né, da Dinamarca, da Suécia, né, dessa região estratégica de Öresund, onde a arquitetura ia ter um papel fundamental. E grandes lotes, como eram os previstos em Ystad, possibilitariam diferentes, né, edificações daquelas até então existentes nas partes centrais de Copenhague. Aqui, então, vendo o Master Plan, a gente consegue observar essas áreas de alcance das estações de metrô. Então, são 6 estações, sendo que o primeiro e o segundo círculo ali, eles correspondem à área de alcance da estação da universidade. Já o terceiro círculo, ele corresponde à estação de Sundby e à área de Österfeld, né, que seria a última a ser desenvolvida, e as áreas adjacentes ali em Ama. O círculo 4, refere-se à área de Bella Center, né, com a estação Bella Center. E o 5 refere-se ao distrito central de Ystad, né, Ystad City,
E o último, então, a West-Amma, a estação West-Amma, que seria no extremo sul de Öster. São 5 estações de metrô. Bom, nesse outro slide, a gente vê justamente a City Line, né, a conformação dessa linha de metrô. Ao longo, né, longitudinalmente, a área de Öster, bem como a sua ligação com a Öresund Line, que é essa linha, essa via férrea, né, para um trem que ligaria a Dinamarca à Suécia por meio da ponte de Öresund. Aqui eu trago, então, algumas imagens da implementação desse bairro desde 2016 e 2019, né, conforme as minhas visitas, e a gente observa que aqui na parte norte, que é a primeira a ser entregue, né, predominam esses edifícios de grande escala, os edifícios institucionais da Universidade de Copenhague, mas esses espaços públicos do térreo são espaços convidativos, espaços de permanência que têm essa proximidade com a água e alguns outros itens como mobiliário urbano, enfim. Nessa outra imagem aérea, a gente consegue perceber realmente a escala dessas edificações, né, na parte norte, em relação ao tecido consolidado em Amager, e também a proximidade com áreas de preservação, né, de Kalvebodfeld. A gente vê também alguns edifícios, como aquele circular ao centro, que é uma residência estudantil, bastante premiada, né, um projeto premiado de arquitetura, e esse outro edifício em formato, né, contínuo, numa lâmina contínua, sendo um projeto residencial também bastante importante. Mais à direita, ali, próximo aonde esse canal faz uma curva, temos ainda o projeto do edifício da empresa de TV e rádio da Dinamarca, do Airbnb, né, que também foi uma importante âncora nesse período inicial de Öster. Aqui, então, esses edifícios residenciais que eu mencionei, e aqui também com essa relação com essas áreas verdes, né, e as áreas de preservação ao lado oeste de Öster. Essa foto eu acho interessante porque é uma Google Street View, né, de 2010, em comparação com uma foto de 2016, que eu mesma tirei, mas mostra, então, realmente essa escala, né, desses espaços, a escala dessa infraestrutura de transporte, né, elevada, e também a construção de novos empreendimentos ao longo, né, de algumas dessas áreas. Então, a gente vê aqui nessa imagem à esquerda, na parte de baixo, um edifício sendo construído, comercial, e ali atrás, na imagem à direita, atrás da linha elevada, também uma outra edificação. Em Öster City, né, que é a parte mais comercial e até então mais desenvolvida, a gente tem uma série de projetos arquitetônicos de peso, bem renomados também, premiados, como a biblioteca e a escola de Öster, ao lado direito, e aquele edifício ao centro, branco, com os brises, é o Öster Gymnasium. São projetos, assim, um pouco mais antigos, né, principalmente o ginásio, em 2007, dessa primeira fase de desenvolvimento de Öster, mas que são projetos de alta qualidade arquitetônica. E aí a gente consegue observar também essa inserção, né, em relação à City Line e esse desenho urbano que propicia essas interações com o canal, né, e esse nível da rua, do térreo, né, sendo um caminho principalmente para pedestres. Outros empreendimentos iniciais, como Mountain Dwellings, do Big, a VM House, logo ao lado, também foram responsáveis por catalisar um pouco, né, esses investimentos, porque Öster, no início, era um local ainda bastante impopular.
principalmente também porque outras áreas da cidade estavam sendo liberadas para desenvolvimento urbano, áreas antes portuárias, né, na mesma época, então havia uma espécie de competição entre as áreas, e eram áreas também desenvolvidas pelo poder público, né, pela municipalidade de Copenhague e pelo governo federal. Esse projeto aqui do BIG, vale lembrar que o BIG tinha sido criado em 2005, então, quando ele é chamado para esses 2 empreendimentos, a VM House e a Mountain Dwellings, o cliente, né, acaba tomando um certo risco, mas foi um dos projetos que catapultaram, né, o escritório como um grande escritório de arquitetura. Aqui a gente vê um pouco dessa relação com os bairros adjacentes, são algumas pontes, principalmente na região central, ali em Ørsted City, mas é uma integração ainda um pouco problemática. E aqui a gente vê em 2016 essas imagens, né, essas edificações com essa escala, né, grandiosa, tanto da parte comercial, institucional, quanto da parte residencial. Então, ainda que se tenham blocos perimetrais, são blocos perimetrais muito grandes, né, diferentes daquela escala costumeira da cidade tradicional. Aqui, nessa outra imagem, em 2019, da mesma área, a gente vê que aquele grande lote à frente, né, daqueles blocos perimetrais residenciais, já está ocupado por um novo empreendimento residencial, né, inaugurado em 2019, que também já começa a dar uma outra dinâmica, né, atraindo mais moradores, né, mais fluxos à região. Esse gráfico eu acho ele interessante porque ele mostra justamente esse processo e essa transformação que ocorreu nos últimos 4 anos. Então, de 2016 para 2020, o número de residentes mais do que dobrou. Assim como o número de domicílios também, de 2016, de 5 mil, foi para mais de 10 mil em 2020. É interessante notar também que a maior parte da população, né, dos residentes em Ørsted são jovens entre 20 e 39 anos, apenas 19% tem entre 40 e 59 anos, 39% tem carros, e aí é interessante porque o bairro foi concebido como uma ideia de um distrito, um bairro, para transporte público, para pedestres, com escala humana, e o que a gente observa não é tanto isso, apesar dos novos master plans, como eu vou mostrar. A questão da satisfação que tem aumentado, né, com relação à área. Então, no início, em 2000, a gente vê ali em 2004, eram muito poucos residentes, 100 pessoas, né, e nos últimos anos isso explode, e a tendência é aumentar ainda mais. Aqui, então, esses novos master plans, eles visam mudar um pouco essa cara de Ørsted, de um lugar bastante árido, assim, vazio, sem usos mistos, para um pouco daquele aspecto tão atraente, né, do centro de Copenhague, com proximidade, né, de edificações, usos mistos, enfim, mas ainda assim garantindo um aspecto um pouco mais contemporâneo, né, e também de sustentabilidade, que é um grande foco em Ørsted. Então, aqui nesse empreendimento, a gente vê, inclusive pelo nome, Room for Human Potential, né, e é interessante notar que esse lote, né, que na verdade é quase uma quadra, ele é pensado como um bloco perimetral, né, com esses pátios internos, e ele vai abrigar usos comerciais, mas também, se vocês entrarem no site, vocês vão ver com integração com áreas de lazer, de bem-estar, enfim. Ainda nessa esteira, né, desses novos master plans, é importante mencionar o Arena Quarter e o Ørsted Syd, né. Arena Quarter, em 2016, a arena ainda estava sendo construída, quando eu visitei pela primeira vez, foi inaugurado em 2017, mas em 2019 a gente já conseguia ver alguns empreendimentos lançados, né, residenciais próximos à arena, que estavam realmente mudando um pouco dessa atmosfera urbana ao redor ali dessa área de Ørsted City, né, a arena é logo depois, né, dessa grande via expressa que existe ali por baixo, né, que Ørsted cruza por cima, então, mudando realmente a escala de empreendimentos dessa região. E
Então, e Östersund, né, aqui em laranja, representado no mapa, foi um master plan feito em 2014 para essa outra parte dessa região do sul, aqui de Öster, também tentando retomar essa escala humana e dos empreendimentos, né, menores, em quadras menores, em lotes menores. A Esgajöns ali, que é a principal rua em Östersund, ela seria, então, um grande point, né, um grande ponto de encontro com usos mistos, fachadas ativas, um espaço no nível da rua, do térreo, convidativo, né, a permanência, a interação social, e bem diferente, então, dessa estética, né, desse tipo de edifício que havia sido feito no início da ocupação de Öster, como a Eight House, né, que foi inclusive um ícone. Na época, era o maior empreendimento residencial da Dinamarca, feito também pelo escritório do Big. Tinha 61 mil metros quadrados e mais de 470 unidades residenciais. Então, se a gente observar esse mapa, a gente percebe realmente essa diferença de escala entre essas edificações, e um aspecto menos voltado também a essa architecture. Bom, aqui algumas imagens de 2019, então, com esses novos edifícios, e aí a gente observa essa relação com o canal, né, a preocupação em ter uma variação de tipologias, uma variação de gabaritos, e aí também voltando aqui, essa ideia do espaço do automóvel não ser demarcado, né, em relação ao espaço do pedestre, tentando criar uma ambiência muito mais voltada para essa fruição do pedestre ao invés do automóvel. Então, a gente vê que os materiais utilizados, né, são diferentes de você simplesmente asfaltar uma rua, né, e criar uma guia, geralmente no mesmo nível. Isso é interessante em termos de desenho urbano. E aí, aqui esse outro mapa do Google Maps de 2017, a gente consegue ver realmente essa evolução, né? Então, aqui em 2017, essa área, em 2020, já bastante diferente com novas construções. Aqui, isso era uma instalação que existia, né? A Plug and Play, aqui é uma imagem de 2010, e que agora, em 2019, já estava assim. É interessante também que alguns usos dessa instalação esportiva, né, de recreação, vão ser incorporados na Esgajöns ali. Bom, outro master plan é o Österfeld, né, que é a última área a ser desenvolvida em Öster, é uma área que representa 6% da área protegida de Hammerfeld. Previsão é que haja 5 mil residentes, uma vez que ela esteja pronta. Foi um concurso de 2016, que ainda não começou a ser construído. E, por fim, esse master plan de 2013 para a área de Bella Quarter, né, ao redor ali da estação de Bella Center, Bella Center é um centro de exposições, né, de eventos, e todo o espaço ao redor que era destinado a estacionamentos, né, um parque de estacionamento a céu aberto, vai ser convertido em áreas de uso misto, empreendimentos de uso misto, na ideia de se criar um design district naquela área. Bom, se a grande crítica que se fazia era realmente uma falta de caráter, né, de uma identidade para Öster, agora esses novos master plans, eles visam justamente, né, ocupar esses espaços antes vazios e promover um pouco dessa mudança de ambiência e de urbanidade em Öster. Então, aqui no próprio site de Bella Quarter, a gente vê que a ideia é criar um novo distrito com caráter de Copenhague, né, com um pouco daquela tradição, um pouco daqueles elementos que fazem a atmosfera urbana central de Copenhague, né, então a clássica praça, as pontes e moradias, enfim, mas incluindo aspectos de sustentabilidade e da habitação moderna, aqui em Öster, inclusive porque, né, existem questões internas mesmo das habitações
de não terem varandas, de serem menos iluminadas, algumas, ou mesmo muitas adaptações serem necessárias dependendo da idade, enfim. E aí, por último, em relação à Östa, eu gostaria de mencionar que em 2017 foi criada essa iniciativa, a Östa Innovation City Copenhagen, que tem a intenção de transformar Östa em um distrito de inovação. Isso porque Östa concentra uma grande quantidade, hoje principalmente, né, esse era o intuito desde o início, mas 20 anos depois isso começa realmente a se mostrar, de empresas, de corporações, instituições acadêmicas, governamentais, né, que junto ao poder privado, né, tem a capacidade de gerar conhecimento, de gerar projetos e negócios interessantes. Então, a ideia dessa iniciativa é unir esses parceiros, fomentar parcerias de forma a gerar, né, negócios sustentáveis, ideias, projetos sustentáveis para essa cidade inovativa, inovadora do futuro. Bom, o segundo projeto que eu gostaria de falar sobre é o Queen Elizabeth Olympic Park, ou seja, o Parque Olímpico de Londres, né? Ele foi renomeado assim após a fim das Olimpíadas, quando ele foi entregue ao público. E para isso também acho que é importante a gente entender um pouco dessa localização, desse contexto. Então, Londres, vocês devem saber, talvez, tem uma conexão direta por trem, né, até a França. Esse trem é o chamado Channel Tunnel Rail Link, que é o CTRL. Nos anos 90, a Arup, que é aquela empresa de consultoria e engenharia, né, muito conhecida, ela desafiou a decisão que existia de levar esse link, essa linha de trem, né, do CTRL até Londres, por meio de uma conexão direta pelo sul da cidade, né, então pelo sul do Tâmisa, mas sim levando pelo norte, e aí pelas áreas de Stratford, que é uma área em East London, né, na parte leste de Londres, onde o Parque Olímpico se situa, como a gente vai ver, até St. Pancras, que é a área, né, uma das principais estações de trens, principais hubs, né, de transporte de Londres, e nisso tentando, então, promover regeneração urbana naquelas áreas ao norte e leste. Bom, a gente vê, então, nessa outra imagem, a localização do Parque Olímpico, mais ali acima, onde, né, a gente tem a ferradura da Isle of Dogs, né, do Rio Thames ali, e se você for para cima, você vai ver logo o Parque Olímpico, próximo a Stratford. A decisão de se criar o Parque Olímpico nessa região, ela vem, né, amparada por uma série de outros planos de regeneração urbana para a região como um todo, para essa ampla região, como a London Docklands, de 1981, o Thames Gateway, de 94, os planos para Greenwich também, no final da década de 90, e Stratford City também nos anos 90. Então, aqui a gente vê, né, essa localização do Parque Olímpico em relação a esses outros planos para as docas ali, para Greenwich. Então, tudo isso faz parte de uma tentativa de você regenerar áreas até então com poucos recursos de Londres, né? Lembrando que a parte central, tudo Hyde Park, etc., né? Tudo fica ali a oeste, nem aparece aqui nesse mapa. E aí, naquela parte que eu assinalei, né, do Parque Olímpico, é importante a gente saber que existem 4 boroughs, como é chamado em Londres, né, essas jurisdições. Então, existe Newham, existe Waltham Forest, Tower Hamlets e Hackney. Isso é importante porque, quando o Parque Olímpico é decidido, né, para ser localizado nessa área, é preciso agrupar, né, todas essas jurisdições diferentes em um único órgão. Então, para essa área. Então, a LLDC, a London Legacy Development Corporation, que é criada em 2012, né, sucedendo
a Olympic Delivery Authority, né, e a Olympic Park Legacy Company, ela é a autoridade de planejamento nesse pedaço. E ela tem todos os poderes que as autoridades locais desses boroughs teriam. Então, ela que faz o plano local, né, para essa área, ela que aprova os empreendimentos ou rejeita, ela que estabelece as diretrizes, que dá consultoria para os clientes que venham a querer ter alguma coisa, algum negócio dentro dessa área, enfim. Então, a gente vê aqui, toda essa área em azul é o perímetro assinalado pela LLDC. Essa área tem 480 hectares, então ela é um pouco maior do que Östa. É importante lembrar que o parque, ele abriu ao público em 2013, né? As Olimpíadas em 2012, demorou um ano praticamente para reabrir ao público, fazendo uma série de modificações. E a parte, essa parte norte, a parte sul, que é a parte do estádio ali, foi reaberta em 2014. Todos esses planos, né, para o Parque Olímpico haviam sido pensados já desde a candidatura. E a ideia era que esse parque, então, se transformasse em uma série de bairros, né, que as áreas fossem ocupadas por uma série de bairros, prevendo 24 mil novas moradias de variados tamanhos e tipos de propriedade, então aluguel, ou aluguel social, enfim, ou mesmo propriedade, né, compra, venda, tal. E além, mais ainda 5,2 mil novas moradias no esquema original do Legacy Communities Scheme, que a gente vai falar ainda. É importante também mencionar a forte conexão dessa área, que foi estabelecida ao longo dos anos por meio de investimentos em infraestrutura de transporte. Então, a gente tem a Stratford Station, né, parte daquele plano de Stratford City, mas que nos anos 2000, então, também aumenta, faz a extensão da linha de metrô da Jubilee Line, com a estação de Stratford sendo a última, a Stratford International Station, que receberia, então, no futuro, o CTRL, né, que eu falei. Tem também o DLR, que é como se fosse um VLT, né, o Light Rail, além também, né, da estação de trem de Hackney Wick e outras estações de metrô próximas. O que era East London antes, né? East London era uma área de extrema privação social e econômica. Essa parte em especial do Parque Olímpico era conhecida como uma montanha de geladeiras, né? Existia, então, uma área grande destinada a esse descarte de linha branca. Ficou por muitos anos dessa forma. Então, vocês encontram imagens desse Fridge Mountain, né, localizado aí nas áreas do Parque Olímpico. O Rio Lee, que é esse rio que passa pelo Parque Olímpico, era um rio extremamente poluído, né? E, logicamente, né, a natureza tem uma certa resiliência, mas havia, né, uma fauna, aves, e, né, bastante importante, porém, era um rio extremamente poluído e uma área como um todo ali muito degradada. Uma área que era antiga área industrial, que havia sido desocupada e que não tinha tido, né, investimentos suficientes para uma continuação. Então, ela precisava realmente de uma regeneração. E pela sua proximidade e consonância com esses outros planos, né, as Olimpíadas acabaram trazendo o momento perfeito, né, para essa oportunidade de regenerar essa área. Bom, como eu falei, os planos de legado, eles vieram a reboco, assim, né, reboque, desde a época da candidatura. Então, não era simplesmente um projeto para um parque olímpico, para as arenas olímpicas, né, para o modo jogos, mas sim um parque que depois fosse transformado. Então, desde o início foram pensadas arenas temporárias, né, para algumas partes do parque, como essa arena, aqui a gente vê as arquibancadas temporárias do estádio aquático projetado pela Zaha Hadid, e a arena de waterpolo, né,
de polo aquático, ali logo à frente, que é uma arena temporária, e também ali, por exemplo, aquele edifício branco, né, é uma arena de basquete temporária, próximo a East Village, que é a Vila Olímpica. Uma vez que os jogos acabem, né, e essas arenas sejam desmontadas, o que resta? Né? Resta uma grande área vazia. E aí, justamente, o plano para Londres, para esse parque, era transformar essas áreas, né, desde o início já pensadas dessa forma, em novos empreendimentos. Então, desde os primeiros master plans, a gente observa esse intuito. Em 2013, antes mesmo da candidatura, foi apontado um consórcio para realizar essa planning application, né, essa solicitação de planejamento, e a gente observa que esse time inicial, a proposta, ela continha uma certa característica, né, de paisagem natural ali em volta do rio Lee, né, mais edifícios musculares, como assim os arquitetos chamavam. E toda essa área aqui que é transformada, né, em legado, a gente observa também um pouco de blocos perimetrais, algumas conformações típicas, né, de Londres. No entanto, esse plano foi refinado, né, em 2006, e para ser restrito, inclusive, aos limites corretos do parque, então toda aquela área ao oeste ali, que pertencia já a Hackney Wick, por exemplo, ela não seria parte da jurisdição ali do legado, né, estaria próxima, mas não dentro daquela área. E depois, em 2008, a London Development Agency, ela aponta um outro time de arquitetos, de escritórios, uma equipe, né, para desenvolver o Legacy Master Plan Framework, que é o LMF. Nessa equipe estavam, por exemplo, Ellis e Morrison, né, que estavam já desde o início, que continuam até o fim, e também são, inclusive, responsáveis por novos master plans, como o East Bank, na área, e a IDOL, que vira depois a ACAM, né, inclusive vai fazer o Parque Olímpico do Rio. Nesse LMF, a gente observa já um tratamento diferenciado em relação à paisagem, é contratado também o paisagista Charles Hargreaves, com a LDA Design, que é uma empresa de paisagismo, de arquitetura da paisagem. Esse Charles Hargreaves, ele tinha feito o projeto paisagístico de Sydney 2000, do Parque Olímpico, e, enfim, a gente observa, então, já uma outra característica, né, dessa inserção urbana desses blocos, desses novos edifícios. O IBC, que é o International Broadcasting Center, localizado na parte norte e mais a oeste, ele era um edifício desmembrado, mas isso acabou tendo que ser mudado depois por viabilização econômica, enfim. Mas esse LMF, ele atuou para dar diretrizes para esse master plan que seriam refinadas no Legacy Community Scheme, que foi o master plan aprovado, né, feito em 2010, submetido em 2011 e aprovado em 2012, que vai depois ser a base para o Local Plan da London Legacy Development Corporation, da LLDC. Importante no LCS é que ele já define as Planning Delivery Zones, que são as PDZs dessa área, e define 5 novos bairros, com base nessas PDZs. Então, a gente tem Marshgate Wharf, na PDZ 1 e 2, ali próximo ao estádio aquático, Sweetwater, na PDZ 4, a oeste do estádio, né, a noroeste do estádio, Eastwick, acima, um pouquinho próximo ao IBC, né, que é a PDZ 5, Chobham Manor na PDZ 6, que fica logo acima ali da PDZ 9, que é a Vila dos Atletas, a East Village, Pudding Mill na PDZ 8 e 12, mais ao extremo sul do parque. O que esse Legacy Community Scheme fazia, né? Ele era um documento muito extenso, que dava diretrizes de planejamento e projeto, principalmente. Então, de desenho urbano, inclusive. Ele estabelecia uma série de
de configurações possíveis, dizia o que era desejável em termos de forma, não em termos específicos, assim, da estética do edifício, mas em termos da forma mesmo. Se eram tipologias geminadas, qual o número de andar, de pavimentos, relações em nível de rua. Então, aqui algumas dessas diretrizes, por exemplo, né, a questão da densidade urbana estabelecia, variedade de propriedade, então, se, né, habitação de interesse social, aluguel privado, aluguel social, a venda de imóveis mesmo no mercado, se eram edifícios adaptáveis, flexíveis, portanto, estáveis, usos mistos, questão de frentes e fundos, valorizando em algumas áreas específicas mais fachadas ativas, e em outras áreas mais privadas, né, com maior privacidade. Questão da esfera pública, sempre tentando, então, promover esses espaços de convívio, juntamente aos espaços naturais do parque, né? Questão do transporte, e aí, como eu falei, essa região, né, o Parque Olímpico, ele tem uma boa oferta de transporte público, mas também priorizar a parte do pedestre, de vias cicláveis e caminháveis dentro do próprio parque, mas também, lógico, prevendo, né, estacionamento para esses automóveis. Bom, o Local Plan, desenvolvido, então, depois de 2012, pela LLDC, como eu falei, ela é uma autoridade de planejamento, né, local, então ela é obrigada a fazer esse Local Plan. O primeiro foi aprovado em 2014, nova versão agora já em vigor em 2020, e esse Local Plan, ele divide a área em 4 sub-áreas. Então, a gente tem a sub-área 1, Hackney Wick, Fish Island, como vocês podem ver aqui nesse mapa à direita também, esses bairros principais, né? Sub-área 2 seria North Stratford e Eaton Manor, e Chobham Manor, né, que é o Eaton Manor e Chobham Manor. A sub-área 3, então, toda essa área de Stratford Central, Stratford Town Center, o Stratford Waterfront, que é onde está sendo desenvolvido o hub de cultura e tecnologia, o East Bank. Além disso, também Carpenters, que é uma área já existente, né, em Stratford, inclusive uma área com edificações de um conjunto habitacional, já, né, do século XX. E a sub-área 4, então, com esses outros bairros, Pudding Mill, Sugar House Lane, Bromley by Bow e Mill Meads. Bom, dentro de cada uma dessas sub-áreas, a gente tem ainda o que eles chamam de site allocations, que são como se fossem bairros mesmo, né? São unidades menores dentro dessas sub-áreas. Então, a gente tem ali, por exemplo, na SA 2.2, é a East Village, é a Vila Olímpica. Já na SA 2.3, é a Chobham Manor. E aí, depois, ali, que é um pouco maior, SA 1.5, a gente vai ver que é Eastwick e Here East. Here East sendo também um outro hub de tecnologia e inovação, que começou já está funcionando, né, mas que foi, em 2016, ainda estava sendo construído. Estava terminando de refazer as remodelações no IBC para entrega. E aí eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia de como que essas informações do Local Plan são apresentadas. Então, para cada site allocation, eles têm uma série de princípios, né, de diretrizes, que devem ser seguidas, né, inclusive número de pavimentos, a relação com áreas de varejo, áreas residenciais, né, essas metragens, proporções, onde que ficariam as fachadas ativas, onde seriam áreas de espaço público. Então, todas essas diretrizes são dadas no Local Plan. E as aplicações, né, quando você
manda para aprovação um projeto, né, que seria na prefeitura, lá você vai mandar para LLDC, para LLDC, então esse projeto ele tem que estar de acordo com essas estratégias, com essas diretrizes. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue ver, é de 2019, essa área de East Bank, né, que corresponde a Stratford Waterfront, sendo demarcada, né, para desenvolvimento. A gente consegue ver também Sweetwater e Eastwick ainda também não desenvolvidas. Hackney Wick, a oeste, que é um bairro já existente, né, anterior, bairro principalmente marcado por uma cena alternativa, de indústria criativa, inclusive. Here East, que já estava em funcionamento nos edifícios do IBC e do Press Center. Chobham Manor, ali próximo ao velódromo, mais a leste, também boa parte já entregue, e a própria East Village, né, ali também logo atrás do Chobham Manor. E aí eu trago algumas imagens desses bairros, porque eles mostram realmente essa preocupação que existe, né, em termos de um desenho urbano contemporâneo, de retomar uma escala humana, de você priorizar esses espaços de convívio de diferentes escalas, essa permanência, né, no espaço público, variedade de tipologias, de usos mistos, enfim. Então, em 2016, ainda se viam muitas vitrines, né, fechadas, muitas áreas do térreo à espera de novos negócios, novos usos, né. Ali à direita a gente vê também a construção do Manhattan Loft, né, esse conjunto aí de flats residenciais de alto luxo, alto padrão, próximo ali ao Westfield, que é o shopping, né, feito como parte do Stratford City, da regeneração urbana Stratford City, e próximo também a East Village. Já em 2019, essa atmosfera ela muda bastante, porque esses empreendimentos já estão prontos, e esses negócios, essas lojinhas, cafés, restaurantes no térreo também já vingaram, né? Então, cria uma nova atmosfera para East Village. A ideia é que esse bairro seja, de certa forma, uma centralidade, né, para o seu entorno. Então, existem também algumas ruas, existe uma diferenciação de ruas mais estreitas e mais residenciais, ruas mais comerciais, como, por exemplo, Sainsbury, né, esse mercado de uma escala maior, a proximidade ali com Westfield também, ressaltada na foto da esquerda. Chobham Manor, né, outra área residencial totalmente diferente de East Village, com gabaritos bem mais baixos, né, número de pavimentos bem mais baixos, predominantemente casas geminadas, townhouses, maisonettes, como eles chamam. E é interessante a gente notar essas perspectivas, essas criações de vistas, da legibilidade urbana, né, da imageabilidade, né, como diria o Kevin Lynch. Aqui, essa foto é interessante, essas duas fotos mostram, né, do mesmo ângulo, praticamente, em agosto de 2016, a construção de Chobham Manor, e em 2019 já pronto. O International Quarter é uma outra área também que teve um master plan separado, independente, dentro do Parque Olímpico. Foi um master plan feito pelo Richard Rogers, né, o escritório dele. Começa em 2014, ainda está sendo construído, é uma série de edifícios, existe inclusive o International Quarter North e o South, né, aqui é a parte sul. Esse projeto, né, esse master plan prevê um total de área útil, chamado de floor space, né, 371 mil metros quadrados para a área útil comercial, e 80 mil metros quadrados para a área útil residencial. Importante também a gente falar que esse empreendimento como um todo, ele tem como base a atração de âncoras para a geração de fluxos. Então, 2 edifícios foram, desde o início, designados para instituições públicas, como a Financial Conduct Authority e a Transport for London. Então, esses 2 entes, né, esses 2 órgãos governamentais aí, eles são responsáveis por uma boa parte, né, da atração de pessoas,
de criação dinâmica realmente nessa área, que inclusive acaba, né, atraindo outros negócios de menor porte. Aí a gente consegue ver a localização do International Quarter, ali ao lado direito a Glass House Residences, projeto do Allies Morrison, também parte do International Quarter, mas a parte residencial. E atrás ali a gente vê parte do Westfield Mall, né? A gente vê ali a John Lewis ao lado esquerdo, que é uma grande loja de departamentos, né? Mas o Westfield Mall, ele realmente é uma âncora também nessa regeneração urbana de East London, e juntamente ao parque, né, ele faz uma transição entre a estação de Stratford, que é do outro lado ali, vocês vão ver onde está marcado Stratford, e tem uns elementos ali meio amarelos e verdes, ali é a estação de metrô, e a estação de trem, a Stratford International, fica ao lado esquerdo da foto, mais próximo ali àquela torre em construção do Manhattan Loft, né, do East Village. Bom, nessa outra imagem de 2019, a gente vê que alguns desses edifícios que eu tirei foto em 2016 já estão prontos, né? E, inclusive, aqui a parte residencial, comercial, já com usos ativos no térreo, né? Para outros negócios menores, né? Tal, restaurantes. E essa conexão, realmente, né? Do nível da rua, do pedestre, que é favorecida sempre nesses empreendimentos. Bom, por fim, para a gente falar um pouco sobre revisões e master plans recentes, né, nessa área do Parque Olímpico, o East Bank, que começou com uma ideia chamada Olympicópolis, que não incluía Here East, que é a área lá do IBC, mas que hoje é visto como um grande hub para tecnologia, para cultura, educação, inovação também, que envolve Here East, Stratford Waterfront e UCL East, que é o campus da University College London, né, em East London. Então, o que é o Here East? Ele é um hub de alta tecnologia e indústria digital. Ele ocupa 110 mil metros quadrados dos antigos edifícios do IBC e do Centro de Mídia. Ele, inclusive, se apropria dessa proximidade com o Hackney Wick, que era lá um distrito já criativo, como eu falei, né? Importante nesse cenário alternativo de East London. E, além disso, incorpora 6 espaços distintos nos edifícios pré-existentes. Então, você tem o Press Center, o Canal Side, a IBC, The Yard, The Theatre e o Gantry. Bom, o Press Center, ele é um centro de inovação. Você tem espaços com pé direito duplo para receber startups e outros tipos de negócio. O Canal Side, ele é uma área menor, ao longo do canal ali, ao longo do Rio Lee, com várias unidades para aluguel, para varejo, né, para café, restaurante, lojinhas, e tem também um Cycle Hub, que é interessantíssimo em termos da mobilidade verde, né, então são 158 vagas para bicicletas e vestiários. O IBC, ele tem 80 mil metros quadrados, é um edifício comercial que abriga indústrias de tecnologia, estúdios e universidades, além de outras unidades para varejo no térreo, né, e escritórios menores. Atualmente é ocupado pelos estúdios da BT Sport, pela Loughborough University, por alguns estúdios da University College London, inclusive da parte de arquitetura, e o Data Center da Infinity SDC. O Gantry é uma estrutura, como a gente vai ver, metálica, acoplada quase ao IBC, né, que recebeu uma série de intervenções para a indústria criativa. O Theater é um auditório para 950 pessoas e o Yard é a praça formada entre o IBC e o Press Center. Então, a estrutura metálica que a gente vê aqui ao leito, nessa foto de 2016, é a base para esse Gantry, que é onde são inseridas, como a gente vai ver aqui nessas fotos, de 2019, essas outras edificações, essas instalações, né, que são para estúdios, enfim, espaços criativos. Aí a gente vê também aqui, nessas comparações, né, em 2016 o Here East ainda não tinha sido entregue, ele estava passando por uma reformulação, inclusive, da sua fachada, né, com essa pele de vidro, com essas películas e tal, e
E aqui em 2019 a gente vê já esse volume do centro ao fundo, é onde existe então o auditório. Ao lado direito no térreo a gente tem os estúdios da UCL East, e a Beach Sport e a Loughborough também ocupam esses edifícios. Aqui a gente consegue ver o interior, né, desse estúdio da Faculdade de Arquitetura da UCL East. Canal Side, 2016, então, antes de ser entregue, e aí a gente vê a proximidade com o Rio Lee, né, com o canal, e Hackney Wick, com aqueles edifícios históricos, inclusive, do outro lado, né, e em 2019. É uma consolidação de uma atmosfera, né, de certa forma, leve, bem nesse aspecto, né, da indústria criativa, dessa informalidade, entre aspas, né, mas também, logicamente, super planejada. E, por fim, o Stratford Waterfront, ele teve, né, já um processo também de mudanças da sua proposta. Foi em 2014 o Master Plan dele escolhido por meio de um concurso, também pelos arquitetos Eliza Morrison, O'Donnell Tommy e o Camp Philip. Em 2015, 2016, a LDC ela realizou uma série de consultas públicas e elaborou, né, os master plans em conjunto com os vencedores. Em 2018, então, foi feita uma nova, esse master plan foi completamente remodelado, né, então a visão original a gente vê que mudou bastante, inclusive em termos das altas torres que eram propostas, mas uma certa volumetria mais, assim, agressiva, mais icônica, talvez, né, para alguns edifícios. E o UCL East, ele teve um primeiro master plan desenvolvido pela LDA Design, montada em 2015 pela LLDC, e depois uma série de consultas públicas também nos anos que se seguiram. Esses projetos, eles tentam criar, então, essa atmosfera cultural, cidade relacionada às instituições, à tecnologia. A UCL East, segundo Eliza Morrison, né, envolvido no projeto, seria um modelo radical para como uma universidade pode ser integrada à comunidade local e seus negócios, ao mesmo tempo em que proporciona pesquisa, educação, empreendedorismo e inovação de liderança internacional. Então, aqui a gente vê esse Master Plan para Stratford Waterfront remodelado de 2015 para 2019. Vai existir ainda um auditório para a companhia de dança Sadler's Wells, um edifício específico para a BBC, para a orquestra da BBC. Vamos ter também a University of Arts London, de moda. Vamos ter também o V&A, né, o Victoria and Albert Museum, vai ter uma coleção especial aqui em East Bank, e a gente observa que aquelas torres reduziram um pouco, né, o gabarito, porém os outros edifícios têm uma certa modificação, né, na sua estética. Então, aqui o Master Plan de 2015, versus o Master Plan de 2019, mas é interessante notar que sempre há uma preocupação em criar esses espaços permeáveis, esses espaços caminháveis, né, ao redor dessas grandes edificações, e sempre também aproveitando a questão das vistas, das relações com o entorno, com essa paisagem natural. Então, aqui uma imagem de 2019 de East Bank, acabou saindo errado aqui, de East Bank, próximo, então, ao London Aquatic Center, e o International Quarter ali atrás. Então, a gente imagina que tudo isso, quando esteja, né, quando estiver construído, vai dar realmente uma nova vida, que já está acontecendo, né, mas vai ser uma outra atmosfera e, com certeza, também, né, um outro nível um outro patamar, né, de economia para essa área como um todo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas referências e que, se quiserem mais informações,
Olhem, então, também algumas das indicações que eu fiz na lista de recomendações que segue anexo, e nos vemos numa próxima vez. Obrigada.